Entrevista do dia. Muito bem, quem está aqui com a gente é o analista de negócios do Sebrae, o Vitor Martins, que virá falar, que está aqui na verdade para falar das inscrições do Agente Local de Inovação. A Fernanda Antoniali, consultora do Sebrae, também deveria vir. Ocorre que, Vitor me avisou, Fernanda está gripada, portanto, em casa, se recuperando. Querida, tudo de bom? Diga para o Marcos cuidar muito bem de você, viu, Marco? Presta atenção, estamos de olho. Fernanda, tudo de bom. Quando melhorar, estiver em plenas condições de dar entrevista, venha aqui no Jornal da Manhã, tá bom? Bom dia, Vitor Alain Martins, tudo bem com você? Tudo ótimo, Marcelo, bom dia, Jonathan, todos que estão nos vendo e nos ouvindo, grande prazer mais uma vez estar aqui para bater um papo com vocês. Sempre com esse pessoal comunicativo e cheio de conteúdo relevante do Sebrae. Vamos falar de programa ALI, Agente Local de Inovação. Qual é o principal objetivo desse programa, Vitor, e quais os resultados que vocês esperam aí para pequenas e microempresas? Aliás, tanto, vou chamar assim, urbanas quanto rurais, porque tem ALI Rural também, não é? Exatamente. Bom, o ALI ele é um programa do Sebrae Nacional, é uma política pública, né? No qual, através de bolsistas de extensão tecnológicas, eles aplicam uma metodologia do Sebrae que leva a inovação para a produtividade das empresas, sejam elas urbanas ou rurais, né? Então, esses agentes eles aplicam uma metodologia de 6 meses no caso do ALI Produtividade e de 12 meses no caso do ALI Rural, que no final é fazer com que o empresário ou o produtor rural fature mais, gaste menos e, por consequência, aumente sua produtividade. Então, o nosso objetivo como é a missão do Sebrae, auxiliar os micro e pequenos empresários e produtores rurais da nossa região. E como isso é feito na prática? O ALI, ele acompanha mais à distância ou ele vai, no caso da propriedade, por exemplo, propriedade rural, ele vai até a chácara, o sítio, enfim, e no caso de empresas da cidade, ele vai até a empresa ou estes empresários têm que ir até ele ou ir até o Sebrae? Não, é 100% presencial na empresa ou na propriedade. Perfeito. Então, o agente que vai até o local que o empresário ou a empresária esteja. Ótimo. E aí, as inscrições estão abertas. Eu quero saber quais são os critérios para a elegibilidade desses candidatos que desejam atuar aí como bolsistas do programa. Aliás, eu estava vendo que a remuneração ela passa de 5 mil, podendo chegar a R$6.500. Exatamente. Então, nós temos 2 tipos de bolsistas, Marcelo. O que nós chamamos de N4, então, tanto para o ALI Produtividade quanto para o ALI Rural. O que é o N4? É esse agente que vai realmente na empresa ou na propriedade para aplicar a metodologia. E existe o bolsista N6. Esse bolsista N6, só para deixar claro, o programa ele é um programa de extensão tecnológica, tá? Isso, exatamente. O que é um programa de extensão tecnológica? É quando você, além de aplicar a metodologia, os agentes eles também farão parte científica do processo. Por que isso? Porque assim, a gente precisa entender também cientificamente, falando assim, se eu aplico tal ação, qual é o resultado que isso gere para as empresas? E por que isso é importante? Porque isso vira uma teoria que, se eu fizer isso então para as demais empresas, a chance disso ocorrer também com sucesso nas demais empresas é muito grande. Entendeu? Então, por exemplo, alguém foi lá e descobriu que, você fazer a gestão de estoque da tua empresa aumenta a tua produtividade. Após isso, várias pessoas entenderam isso e começaram a fazer gestão de estoque, entendeu? Então, além de aplicar a metodologia, ele serve para conhecer o empresário com bastante relevância, e a partir disso a gente fala assim, para a região de Araçatuba isso dá certo, isso não dá tão certo e assim por diante. Bem, não é de se esperar nada diferente do Sebrae, dados registrados, sistematizados, que acabam entrando num círculo de melhoria contínua. Justo, exatamente. E aí sempre oferecendo, pensando em oferecer e oferecendo algo melhor
para os produtores. Bem, estão perguntando aqui o seguinte, Vitor, qual é a diferença entre as duas linhas do programa, aquela voltada para os negócios urbanos e a outra destinada para o setor rural? Uma delas você já falou, que é o prazo, o acompanhamento do negócio urbano, 6 meses, sim. Setor rural, 12. Exato. Tem outra diferença, não? Tem. Ou outras? Bom, a formação, né? Então, para o Ali Produtividade, que é o urbano. Então, tem várias, tá? Isso está lá no edital, vou trazer algumas. Administração, contabilidade, engenharias, economia e assim por diante, tá? Já para o meio rural, a formação precisa ser em zootecnia, veterinária, gestão do agronegócio, agronomia, entre outras. Então, o que muda de um para outro é a sua especialidade, né? É onde você tem domínio. Então, isso é bem importante, além, obviamente, do cliente, né? Um atende micro e pequenas empresas da cidade, o outro atende as micro e pequenas empresas do campo. Perfeito. E aí me diga o seguinte... Tem gente aqui que eu acho que está interessada. Que bom. Perguntando, esse salário, ele é CLT ou tem que formar, ou tem que emitir nota como MEI, tem outro benefício? O pessoal quer saber de benefício, sim. Não é? E é uma excelente pergunta, Marcelo, porque assim, não é salário, né? O Sebrae, há 2 anos e meio aproximadamente, ele virou também uma entidade de fomento à pesquisa. O que isso quer dizer? Assim como outras entidades, vou citar algumas aqui, FAPESP, CNPq, Embrapi, então o Sebrae agora também é uma entidade de fomento, tá? Há alguns anos já. Então isso, essa questão de pesquisa é uma doação que a gente fala. Por isso que é uma bolsa de estímulo à inovação, entendeu? Bolsa, exatamente. Então assim, esse agente, ele recebe este valor e todos os custos são para essa pessoa. Então, vou ir até um local, sim. Meu celular, plano de saúde. Então, não é um funcionário efetivo, são bolsistas que aplicam uma metodologia do Sebrae. Uma grande diferença que quando a gente fala bolsista, isso pode confundir as pessoas, e eu queria deixar isso claro, normalmente a gente pensa que o bolsista é só aquele que está ali fazendo a faculdade nesse momento, né? Isso, o graduando. Tem a mensalidade paga por uma instituição. Exatamente. Nesse caso especificamente, é para pessoas formadas já. Então não é para quem está neste momento graduando ou pós-graduação, enfim. Essas bolsas são para pessoas que já se formaram e tem inclusive 6 meses no mínimo de experiência, no caso do Ali Rural, de gestão relacionada a propriedades rurais, urbano de gestão relacionado a empresas urbanas. Perfeito. Há quanto tempo o Sebrae executa o programa Ali, seja somente urbano ou também o rural, enfim, na região de Araçatuba? Desde 2019. Desde 2019. De lá para cá, o que vocês enxergam como principais desafios enfrentados pelos agentes no trabalho em campo? O que eles contam para vocês? São vários, né? Por incrível que pareça, um dos grandes desafios é você convencer ao empresário que aquilo pode dar certo, ele acreditar no processo. Sério, cara? Isso é natural, viu, Marcelo? Nós, inclusive com outros programas, a gente entende que o grande diferencial não é a técnica, é o comportamento. Você que já fez Empretec sabe muito bem disso. Mas isso é muito doido, Vitor, porque olha só, você está lá, está falando, é uma entidade gabaritada, chancelada, estou aqui com ferramentas que vão contribuir, vão ajudar o seu negócio a ser mais eficiente, a te dar mais resultado, e a pessoa resiste? Não só para isso, como para várias outras coisas, né? Vamos lá. Eu imagino que ninguém vai responder ao contrário quando eu falar assim, estabelecer metas é algo essencial para qualquer empresa, correto? Com certeza. E, então, todo mundo sabe e acho que ninguém vai contra essa informação, que se eu estabeleço metas, a chance de eu ter sucesso aumenta de forma exponencial. Sim. Pergunta, então por que 95% das pessoas não estabelecem metas? 90? Vocês têm esse dado? 95? Pode, talvez até mais, entendeu? Não tem meta. Não estabelece. Não estabelece. Então, existem, assim, não são explicações fáceis de dizer. Isso trata de comportamento, isso trata de por que a pessoa não faz. Porque assim como ela não faz isso, provavelmente ela não faz várias outras coisas, né? E aí, como que o Ali fala? Como superar isso? Mas assim,
quando a gente chega e que no começo você consegue transbordar passar isso daí, ele começa a gerar vários resultados. Nós temos diversos cases que, inclusive, quando a gente vai no empresário, a gente apresenta, porque existe muito o efeito manada, né, Marcelo? Com certeza. Eu vejo que deu certo com o meu vizinho, com o pessoal do setor, eu sigo. E é natural. Eu vou falar que para o mundo dos negócios, obviamente que cada um tem a sua particularidade. Não é que se você vai fazer a mesma coisa que você fez em um, vai dar certo no outro. Não. Mas existe um percentual grande de dar certo se você seguir, né? Então, você sabe que, se eu faço controles financeiros, eu vou começar a fazer melhor o meu preço de venda, que provavelmente vou ter um lucro maior e assim por diante, né? É óbvio que um preço de um não é necessariamente da mesma forma que é feito do outro, mas o processo, se seguido, a chance aumenta de forma exponencial de ter sucesso, de ter resultado, né? Muito bom saber disso. E aí me diga o seguinte, na prática, eu sei que você já falou um pouco disso, mas tem gente perguntando o seguinte: na prática, como é que o Ali contribui para o fortalecimento da competitividade e da produtividade das empresas participantes em uma economia como a nacional que está cada vez mais inovadora? Bacana. Bom, são metodologias que nós criamos e que elas são aplicadas pelo Ali. Então, vou fazer um resumo, tá? Tanto do Ali Rural quanto do Ali Produtividade. Então, o Ali ele vai chegar para o empresário e ele vai falar assim: vamos levantar os seus problemas. Então, e aí é um momento que chove, né, informação. Tem um problema disso, problema daquilo outro. Ok. Então, levantamos aqui seus 10 problemas. Dentre esses 10 problemas, qual que é o que dói mais? Entendeu? Porque eu preciso entender aquele que me causa maior impacto. E normalmente, Marcelo, nesse exemplo aqui de 10 problemas, eu diria que, e aí a gente fala que é Pareto, né? 2 desses problemas provavelmente estão ocasionando 80% das coisas ruins que acontecem na sua empresa. Ou seja, se você focar em resolver 2 dos principais problemas, você está resolvendo 80% das coisas ruins que estão acontecendo na tua empresa, tá? Definir então, desses 10 problemas, qual que eu quero trabalhar. A partir disso, eu vou buscar uma proposta de solução, depois eu vou gerar essa solução e depois eu vou medir os resultados. A metodologia ela se baseia nisso: levantar problema, levantar proposta de solução, aplicar a solução e medir o resultado. A partir disso, assim que o Ali sai da empresa, a empresa pode replicar isso até quando ela quiser. Então, além de auxiliar ele a aplicar nessa primeira jornada, por assim dizer, ele deixa o conhecimento para que o empresário possa repetir isso ad eterno. O Vitor Martins, analista de negócios do Sebrae, usa um termo que pode ser que para algumas pessoas não seja fácil de entender. Ele falou Pareto. Pareto é um método ou um diagrama, é um recurso gráfico utilizado para ordenar causas de perdas ou defeitos que precisam e devem ser solucionados. Basicamente é isso. Das várias, diversas ferramentas que o Sebrae tem, né, e que você tem à disposição em cursos, ações, palestras, enfim. Utilizado aí, no caso do Ali, o agente de inovação, é o diagrama ou método de Pareto. Tô certo ou não? Certo, vou dar um exemplo então para ficar mais fácil. Provavelmente, você aí, comerciante, tá? Você vai verificar, se você fizer o controle, que 20% dos seus produtos vendidos, então dos 100% que você tem ali, 20% equivale a 80% do teu faturamento. Isso daí, isso é científico, Marcelo. Então, assim, é isso, né? Então, dizer o seguinte, que 20% das... Desculpa. 20% das coisas que você faz, na verdade, ela afeta 80%, entendeu? Isso serve para a vida, né? E aí, o pessoal do Sebrae te ajuda a melhorar isso, né? Aumentar a porcentagem. Sabe aquela coisa, a gente pode utilizar aqui várias figuras de linguagem, não colocar todos os ovos numa cesta só, não é? Para que você tenha mais clientes e dissolva as suas receitas, e aí você não sinta quando perde um grande cliente, enfim, muito bom, muito bom. Preciso dizer que tem muita gente participando e entrando na nossa live, como o Marcelo Moreira, meu xará, parceiro aqui constante. Marcelão, tudo de bom?
Bom dia, boa semana para você. Muito obrigado pela audiência, assim como a Rosana Biasibetti nos acompanhando por aqui, lá pelo YouTube, Beto Bergamo, Valiodir Pugina, Rodrigo Treco, Rodrigo Andolfato e Leonardo Bednarchuk. Vamos lá prosseguir a entrevista com o Vitor Alain Martins, que está falando sobre o ALI, Agente Local de Inovação, tanto para empresas urbanas quanto rurais. E me diga o seguinte, na visão do Sebrae, Vitor, quais são os setores econômicos que têm maior potencial para se beneficiar da inovação promovida pelo ALI? Você falou do rural, então vamos colocar o agronegócio tudo numa cadeia só, mas tem indústria, tem comércio, tem serviços, todas elas? Todas elas. E existe um perfil específico. Opa! O ALI, ele atende a micro e pequenas empresas. Sim, então, o foco do Sebrae. É que ele não atende o MEI, Marcelo. Então, aquelas empresas... MEI não, isso. Micros e pequenas. Exatamente, que são as MEs e as EPPs. Certo. Então, são as que faturam acima de 81 mil, né, que é o limite do MEI, até 4,8 milhões. Então, anual isso, tá? Então, nós atendemos todos os setores no agro com o ALI rural, indústria, comércio e serviços com ALI produtividade. Mas aí no ALI rural também tem uma faixa? Mesma coisa. Mesma coisa? Exatamente, mesma coisa. Não adianta vir um grande pecuarista aqui. Não precisa. Porque não é o foco de atendimento do Sebrae, né? Perfeito. Muito bem. E para a região de Araçatuba, salvo engano, eu não lembro se a gente falou o número de vagas disponíveis para o ALI. São 20? São 20, sendo 12 para o ALI produtividade e 8 para o ALI rural. Tá? Então são 20 separados nesses dois programas de início imediato já no ano que vem. De início imediato. Isso. Pra atuar em toda... quantos municípios? 40 que vocês atendem? São 30 e poucos municípios. 30 e pouco. Então é para atuar em toda a área de abrangência do escritório regional do Sebrae? Exatamente. Então assim... Então estou imaginando que um só agente pode atender várias situações, várias empresas. Exatamente. Nós temos polos, tá? Então, Sim. No ALI Produtividade são 4 polos. Então, eu tenho o polo de Andradina, eu tenho o polo de Ilha Solteira, tenho o polo de Araçatuba e o polo de Penápolis, tá? Porém, esses polos, eles devem atender até um raio de 100 quilômetros. Então, aí pega a região toda. Justamente. Mas a gente sempre foca na região da pessoa, né? Então, para que ela possa... Por quê? Porque ela conhece ali, né? Com detalhes. Sim, com certeza. E já o ALI Rural, ele tem 3 polos, que eu vou até... que a minha colega Fernanda me mandou aqui. A feira é mais voltada para a área rural, né? Lá do Sebrae. Exatamente. Os polos são Andradina, Araçatuba e tem um terceiro aqui que eu já vou... Acredito que seja Birigui ou Penápolis. Vou pegar aqui a informação certinho. De toda forma, toda a região está abrangida, porque se você pegar Penápolis ou Birigui 100 km para lá, você vai chegar em Lins. Então já pegou toda a região administrativa de Araçatuba. Andradina, a mesma coisa. Raio de 100 km, você já chegou no Mato Grosso. Aqui, ó, Araçatuba, Penápolis e Andradina, o do ALI Rural. Mas é exatamente isso. A gente coloca os polos, mas, por exemplo, eu sou de Araçatuba, quero prestar em Andradina? Pode? Pode. Então você pode escolher o polo que você presta, não é por onde você mora e tudo mais, entendeu? É óbvio, né, que provavelmente as pessoas vão colocar nos polos onde elas residem, né? Mas se ela, moro aqui em tal local, mas eu quero prestar para outro, porque ali eu vi que tem mais vagas, né? Então, no caso do ALI Produtividade, para o polo de Araçatuba são 6 vagas. Para o polo de Ilha Solteira é uma vaga, entendeu? Então, de repente, faz mais sentido para aquela pessoa, mesmo morando em Ilha Solteira, prestar em Araçatuba, tudo bem. Então, isso não interfere. E aí, cada agente local de inovação, ele consegue, ou pode, ou deve atender quantas empresas? 25 empresas. Até 25? A gente trabalha com 25, pelo menos ele inicia com 25. Tá? Por ciclo, né? Então, a cada 6 meses eu mudo 25 empresas no ALI Produtividade. No ALI Rural, a cada 1 ano, são 15 propriedades. Tá, e aí, qual é a periodicidade ou frequência do atendimento? Ela é diária, semanal, mensal? A cada 15 dias, aproximadamente, a depender da velocidade do cliente. Cada 15 dias, presencialmente. Presencialmente. Se houver necessidade de um contato virtual, ela ocorre? Se for do desejo do empresário, sim. Mas para além da visita presencial. Com certeza. E isso que você falou me remete a algo interessante aqui, Marcelo, porque é o seguinte, o ALI, ele também escancara a porta do Sebrae para o empresário.
Porque os agentes, eles estão ali a cada 15 dias encontrando um empresário, e o agente, ele entende tudo de Sebrae também. Então vamos pensar que vai ter um Empretec que vai estar rolando. Pode ser que aquele empresário nunca iria saber, por algum motivo, que um curso ou Empretec, ou gestão financeira iria ocorrer. Com o Ali lá dentro, leva todas as justamente. informações. O que quer dizer que antes de começar os atendimentos, o agente local de inovação ele passa por uma capacitação no Sebrae, que eu imagino que, se eu levar em conta o Empretec, é uma imersão que o cara sai de lá com todas as informações do Sebrae. Um mês de capacitação. Um mês de capacitação antes de começar os atendimentos do Ali. Exatamente, é um mês de capacitação. Sim. Então, o início, inclusive o início, assim, vou iniciar em março, um exemplo só, tá? Ele só vai para campo no meio de abril. Durante todo esse processo é capacitação com o Sebrae regional, Sebrae estadual e Sebrae nacional. Então, as três esferas, cada um, desde como questões técnicas, formação de preço de venda, marketing digital e etc. Até questões de, se ocorre tal coisa no atendimento, como você se portar. Porque já ocorrem várias coisas, né? Desde um sócio discutir com o outro, como que você se porta? Entendeu? Então, esse tipo de questão, porque é um agente de bolsista, de extensão, mas que está ali aplicando uma metodologia nossa, né? Sim, sim. E aí me diga o seguinte, como fazer a inscrição e até quando elas vão, para quem está nos ouvindo e eventualmente deseja ser um agente local de inovação, tanto urbano quanto rural? Bom, as inscrições do Ali Produtividade são até o dia 7 de janeiro. Tá? 7 de janeiro. 7 de janeiro. E do Ali Rural, salvo engano aqui, dia 24 de janeiro. Tá? Como fazer as inscrições? No site do Sebrae, então Sebrae São Paulo, você vai estar lá o edital, então Ali Rural e o Ali Produtividade. Tudo online? Tudo online. Tudo online. E aí existe o processo, que você vai fazer uma prova online, passando na prova, vão ter documental, né? Então a comprovação documental, porque tem alguns pré-requisitos lá que você precisa comprovar. Após isso, Alves está mostrando já na live, Jonathan, daqui a pouco ele vai mostrar. Ele vai estar procurando onde ele acha o edital, tá certo? E aí depois você passa por uma entrevista e aí são selecionados essas pessoas que vão para a capacitação para depois começar a atender os empresários. Tem custo a inscrição? 0. Gratuito. E também interessante que o Ali para o micro e pequeno empresário é 100% subsidiado pelo Sebrae. Então, o micro e pequeno empresário que recebe o agente e a metodologia, ele não tem custo nenhum também. O rural? E o produtividade. Então olha só o Sebrae subsidia 100%. Micro e pequeno empresário que está nos ouvindo e está interessado, poxa, como é que eu faço para que um Ali me atenda? Como é que faz? Você pode entrar em contato direto no nosso escritório. Nós fazemos também várias divulgações, Marcelo. Então, assim, é que agora o Ali, na verdade, ele está se encerrando, né? Então, desde visitas do Ali, o Ali faz visitas para regimentar, para buscar empresários. Mas, assim, diria que o caminho mais fácil é você ligar no nosso escritório ou ir no nosso escritório, que as pessoas já vão designar quando for no Ali Produtividade para mim, quando for o Ali Rural para a Fernanda, e a partir disso a gente já vai entrar em contato e conseguir já agendar o teu atendimento. Para quem não sabe, o escritório regional do Sebrae em Araçatuba fica ali na Rangel Pestana, mas muita gente já chama de Avenida dos Araçais, enfim, no centro, no coração de Araçatuba, do ladinho do estoque atacadista. O endereço exato lá qual que é, Vitor? Avenida dos Araçás, 2113. 2113, do lado do estoque atacadista. Passe lá, converse com a Fernanda Antoniali. No caso, se você for um empresário rural, micro ou pequeno, e no caso de ser urbano, para o Ali Produtividade, você vai pedir para conversar. Pedir não, o recepcionista já vai te encaminhar para o Vitor Martins. Olha só que interessante. Só vamos lembrar, o Ali... São 20 vagas, 12 para o Produtividade, 8 para o Rural. Quais são as pessoas que podem concorrer? Quais são os profissionais? Lembrando, não se trata, embora diga bolsa, não se trata de estudante nem de recém-formado, não. Você já tem que ser
formado na área com pelo menos 6 meses. 6 meses de atuação, de gestão empresarial, ou dependendo do cargo que você vai ocupar no rural, de gestão rural, por assim dizer. Quais os profissionais podem ser elegíveis? São vários, tá? E isso está ali dentro do edital. Vou citar alguns aqui, né? Então, ter ensino superior completo, reconhecido pelo MEC, isso no área de produtividade, tá? Administração, ciências da computação, ciências contábeis, design, economia, engenharia, sistemas de informação, turismo, marketing, gestão de negócios digitais, gestão financeira, gestão comercial, gestão de processos gerenciais, logística, gestão de logística e BI, análise de dados, gestão de hospitalidade e hotelaria. E experiência em gestão e ou empreendedorismo e ou inovação de no mínimo 6 meses. Perfeito. Tá? Isso para o ALI produtividade. Para o ALI rural, vou pegar aqui. Então, também ensino superior completo nas áreas de engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia agrimensura, que aí a Fernanda vai poder dizer o que é isso daqui. Tá? Agrimensura. Engenharia de alimentos, engenharia de pesca, engenharia agrícola, engenharia ambiental, medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, tecnólogo em agronegócio, ciências agrárias, tecnólogo em alimentos, engenharia de biossistema e tecnólogo em agroindústria. Olha aí, se você se enquadra e quer uma bolsa para participar aí dos programas ALI Produtividade ou ALI Rural do Sebrae e ter remuneração entre R$ 5.000 e R$ 6.500, é a sua hora. E Marcelo, então, por que dá diferença, tá? Só para fazer uma explicação. Então, existem 2 tipos de agente, tanto no ALI Rural quanto no ALI Produtividade. O agente de campo é o que nós chamamos de agente N4, que é o que é regional, que vai nas empresas. No estado todo, vão ter 20 agentes que nós chamamos de N6, que seriam os gestores desse agente. É a pessoa de ligação entre eu, gestor do Sebrae, com esses agentes. Esses agentes N6 são 20 no estado. Pode ser, por exemplo, 20 pessoas daqui. Porque esse sim vai ser atendimento à distância, porque não é atendimento com o empresário. A ligação desse agente N6 é ser um elo de ligação nossa com o agente N4, entendeu? Perfeito. Então, esse sim são pessoas que podem fazer o trabalho à distância, que é essa bolsa de R$ 6.500. Muito bem. Conversei hoje com o analista de negócios do Sebrae Araçatuba, o Vitor Martins, falando sobre os programas ALI Produtividade e ALI Rural. Por favor, Vitor, transmita os nossos abraços a Silvia Fúrio e toda a belíssima e profissionalíssima equipe do Sebrae Araçatuba. Eu que agradeço mais uma vez aqui o espaço, Marcelo, Jonathan, para poder falar aí com o pessoal. A gente sabe da potência que é a rádio, chega em várias pessoas, e eu acho que é uma grandíssima oportunidade, né, para você que está aí, quer buscar. Eu falo assim, além do ganho financeiro, obviamente, imagina que você vai sair com uma capacidade de poder aplicar metodologias com diversas pessoas. Isso te dá um jogo de cintura muito grande, inclusive os meus agentes que estão finalizando agora, vários deles falam assim: Vitor, você não sabe o quanto eu saio preparado agora que está se encerrando esse ciclo para poder ter a minha vida profissional. Então, assim, além de tudo, eu posso falar que é uma escola e uma escola da vida real, né? Não é? Como é bom impactar positivamente as pessoas. Essa é a palavra, impactar as pessoas. Muito bom. Um abraço para você, mas peço para que continue aí, porque a gente vai fazer um sorteio e você vai participar, ok? Combinado. 8h23. Repita. 8 nada, né? Dilexia 9. na veia, 9h23. Jornal da Manhã, Araçatuba.